Com o Bitcoin engatando uma bull run, muitas pessoas estão querendo ganhar muito dinheiro, mas provavelmente você não sabe o quanto você pode ganhar durante essa alta toda que a gente pode ver nas próximas semanas. Então nesse vídeo eu vou fazer um estudo mais técnico para te dar um número tangível de quanto que você realmente pode ganhar, lucrar nesse ciclo de alta do mercado de criptomoedas. Então esse vídeo aqui é importantíssimo para você cair na real e ver se o que você está imaginando é possível ou não. Nos vídeos anteriores você viu que eu fiz um estudo mais aprofundado sobre o ciclo. E é importantíssimo você entender pelo menos o cargo-chefe do mercado, que é o Bitcoin, quanto que ele pode atingir. Em cima disso, você vai conseguir fazer projeções de quanto as suas criptomoedas, altcoins podem valorizar, tá? Começando então pelo mais importante, o próprio Bitcoin, nós temos aqui uma representação básica de ciclos de mercado. Vermelho representado pelo ciclo de baixa e verde pelo ciclo de alta. Nesse momento estamos em uma projeção otimista no mercado, ou seja, em plena bull run, que é o ciclo de alta. Então a gente ainda tem um espaço para o mercado valorizar e a pergunta que fica é, cara, que valor esse negócio pode bater? Que valor que o Bitcoin pode atingir? Então para a gente pegar e traçar um padrão que o mercado costuma fazer e ver se isso faz sentido, a gente vai usar uma ferramenta aqui no gráfico chamada de extensão de Fibonacci. E o que isso faz? Você vai conseguir pegar a projeção de um ciclo de alta, de uma retração de um ciclo de baixa, e aí sim, tendo uma projeção baseada em Fibonacci de quanto que esse impulso, esse início de ciclo, ele pode dar de retorno. Então, traçando de uma forma simples aqui, durante o primeiro ciclo que aconteceu ali em 2013, nós temos, presta atenção, tá? O preço do Bitcoin nessa projeção antiga, batendo em 2017, o valor aqui de 18 mil dólares. Você vai entender porque eu tô falando isso, tá? E você vai notar que isso tá entre 0,786 e 0,618 de Fibonacci, ou seja, nessa região aqui, azul claro, ciano, guarda essa informação. Agora eu vou fazer essa mesmíssima projeção para o próximo ciclo. A gente pega toda a impulsão do ciclo passado, vamos pegar o topo que ele bateu nos 18, a retração que ele fez, e com base nessa retração, o quanto que esse estilingue pode resultar. Então, Fibonacci é baseado nisso, né? Quanto que ele sobe, quanto que ele retrai. Então, nessa retração, nesse ciclo de queda, a gente praticamente puxa o elástico do estilingue e solta. E aí sim a gente consegue ver com qual força esse próximo ciclo de alta ele pode fazer entregar novas máximas. Então, com essa mesmíssima projeção, a mesma ferramenta, nós temos aqui uma projeção em o quê? Novamente, entre 0,786 e 0,618 de Fibonacci, ou seja, novamente na região ciano, que foi exatamente onde o preço do Bitcoin ele bateu ali no ciclo passado, em 2021, 67 mil dólares. Beleza, maravilha, já temos dois ciclos e o mercado buscando uma região de interesse. Vamos replicar essa projeção para o quê? Para esse ciclo que a gente nem chegou no fim. Então, pegando o ciclo passado, toda a impulsão, o topo formado, a retração, nós temos agora sim mais uma projeção para o que pode acontecer. Então, nota bem que nós temos aqui essa região ciano entre 177 mil dólares e entre 100 mil dólares. O que isso significa? Se a gente se basear simplesmente em cima disso, com os ciclos passados, a gente tem uma margem de bater aí acima de 100 mil dólares pro Bitcoin. Acredito que isso não é novidade para ninguém. Mas a questão é, tá, se o Bitcoin pode bater de 100 a 170 mil dólares, a gente já tem uma informação. E cara, com essa informação, você já consegue montar uma estratégia. Você não tá no mercado de uma forma cega, sem informação, sem saber no que se basear. E você não vai estar perdido, porque a gente já tem uma métrica, e dessa métrica a gente pode derivar várias estratégias, não só para o Bitcoin, para o Ethereum, para as outras altcoins. Então essa é uma forma muito simples de ver o que já aconteceu e fazer essa projeção para o futuro. E você pode concordar comigo que essa projeção é totalmente viável. E o meu alvo pessoal, sem fazer análise nenhuma, só em questão de comportamento, fica entre 100, 120 e 150 mil dólares para o Bitcoin, que é um valor super razoável e tangível com todos os fatores que nós estamos tendo
nesse momento. Maravilha, a gente já tem essa métrica. Então, novamente, tá? Entre 177 mil dólares e entre 100 mil. 100 mil e 177. O que dá para o Bitcoin aí 3 vezes, 2 vezes e meia, 3 vezes de valorização pro Bitcoin, o que é um resultado bom. Agora, provavelmente você está pensando no quanto que as suas altcoins podem performar. E para isso, a gente vai ter que fazer um estudo mais aprofundado aqui. E para pegar mais a fundo, eu preciso te mostrar 3 gráficos. A gente vai cruzar uma informação entre os 3 para ter uma projeção muito boa mesmo, realista, do que a gente pode atingir. Primeiro deles, você conhece como a dominância. A dominância vai dizer pra gente como que é a divisão do mercado entre Bitcoin e o resto, tá? As altcoins. Então hoje nós temos aqui 55% de dominância, eu vou arredondar para 50% para ser a nossa métrica. Então eu vou pegar esse gráfico da dominância, vou congelar ele e a gente vai usar uma dominância de 50% de referência. Ou seja, todo o capital que estiver no mercado de criptomoedas, a gente divide por 2 e uma parte vai para o Bitcoin e o resto para as altcoins. Tá? Então a gente já tem uma ideia de, bom, se o mercado crescer muito, qual que é o capital que está indo mesmo para o mercado? A gente divide por 2 e faz uma divisão inteligente, uma projeção de quanto que a tua altcoin pode valorizar. Mas para isso a gente precisa desse número. Quanto que realmente o mercado pode atrair, expandir? E para isso nós vamos para um gráfico que muitas pessoas não ligam, não dão bola, que é o total. O total, para você ter uma clareza melhor, na bolsa, em qualquer mercado financeiro, nós temos índices. Índices compilam todo o desempenho de todas as bolsas, por exemplo, de um mercado, por exemplo, bolsa americana. Todas as empresas dessa bolsa, elas são, a gente mede a performance delas e sai um índice que representa toda a bolsa. Em cripto fica difícil da gente ver isso, né? Então, nada melhor do que pegar o total como essa referência e ver como é que está o crescimento do mercado como um todo, como se cripto fosse realmente a gente tivesse um índice representando todo o nosso mercado. E o total faz esse papel. E você pode ver que nesse gráfico aqui, que é bem parecido com o ciclo passado, com algumas diferenças, você vai ver que nós temos hoje no mercado 2 trilhões de dólares no mercado como um todo. E como 55% está na mão de Bitcoin, a gente vai usar 50% da dominância de referência, metade desse valor está no Bitcoin e metade nas altcoins. Pronto, a gente já tem pelo menos uma métrica do agora. Vamos partir para as projeções. Pegando o histórico do total, todo o capital que está no mercado de cripto, a gente consegue ter uma projeção e também uma ideia de como que está sendo o comportamento do mercado de cripto desde o seu início. Então, presta atenção nisso. Dos topos que a gente formou aqui nesse gráfico, em 2018, quando o mercado chegou no seu ápice, com 700 bilhões de dólares, somando Bitcoin e altcoins, isso foi passado em 2021. 2021 chegamos a bater aqui 3 trilhões de dólares em todo o mercado, para você ter ideia da expansão que foi. Hoje nós estamos em 2 trilhões. Mas o importante é como que o gráfico, como que o comportamento do mercado como um todo, ele se alinha em uma linha de tendência, para você ver que a análise gráfica não é brincadeira. E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque isso faz parte de um gerenciamento de risco inteligente. Você não quer surfar todo o mercado, ganhar muito dinheiro, para depois botar tudo a perder. Qualquer chance que você tenha de botar em risco o dinheiro que você conquistou, de que você lucrou com o mercado, você não vai querer correr esse risco, você vai querer se proteger. Então, a análise gráfica ela vai dar justamente o papel de gerenciamento de risco para você gerenciar, para não marcar bobeira. E é por isso que você precisa prestar muita atenção nisso. Desde o início, nós temos outra linha de tendência na parte de baixo do gráfico. E, por incrível que pareça, essa linha de tendência ela foi rompida. Isso, graficamente falando para a gente, ela ficou um longo tempo aqui acima, isso era otimista, só que ela veio e perdeu nesse ciclo de baixa, em 2022, essa região. E desde então, cara, ela tá com dificuldade, o mercado como um todo tá com uma dificuldade de passar essa região, essa linha de tendência que você tá vendo aqui para cima. Douglas, eu quero que você me explique o que isso significa. Isso significa que você conhece um pouco de análise gráfica, esse padrão se chama cunha ascendente. É um padrão que entrega o quê? Cara, queda.
tá? Ele faz esse padrão, vai afunilando aqui no limite e ele cai. Quando ele rompe esse padrão, a gente costuma ver um comportamento que você não pode ignorar, que nós falamos de confirmação de rompimento. Então, quando o mercado está numa cunha, está respeitando e ele perde essa região, o que costuma acontecer? Ele volta para a região rompida e completa o padrão. Então, quando ele perde essa linha de tendência do mesmo jeito que você está vendo hoje, ele costuma confirmar e cair. Então, pega essa projeção e joga para esse gráfico. Eu não estou aqui para vender susto, nada, eu vou te dar uma projeção ainda do quanto você pode ganhar, e sim, você pode ganhar, mas eu quero chamar a atenção para complementar um vídeo que eu já postei sobre a maior crise que a gente vai ter na história, e olhando isso aqui, é mais uma informação que se você assistir, vai fazer sentido para você, e tem que fazer, porque é uma questão de proteção, e a gente tem que aproveitar o momento para ganhar dinheiro. Então vamos cair na realidade. Então olha só, esse padrão, ele entrega geralmente uma queda pra gente. Então, em tese, o mercado aqui não tá bonito, esse gráfico tá horrendo, significa que nos próximos meses, anos, a gente pode ver sim esse gráfico caindo muito, entregando uma catástrofe no mercado de cripto. Isso não significa que o Bitcoin vai desaparecer. A gente tem várias moedas no mercado, o negócio está muito diluído, temos milhões de projetos, então presta atenção que não tem dinheiro para tudo. Por isso que esse ciclo não vai ser moleza e o final dele, muito menos. Só que aqui que está a parte interessante da história. Porque se a gente for pegar essa linha de tendência que o mercado aqui está tangenciando, nós temos sim uma margem para o mercado vir e buscar mais acima e continuar tangenciando essa região. Então, se ele continuar com esse comportamento, o limite que o mercado de cripto pode ter de expansão de capital, ele vai ser limitado. Então, o crescimento vai ser limitado por o quê? Por essa linha de tendência aqui. Então, se a gente for pegar, eu vou marcar ali metade de 2025, a gente tem uma projeção que o gráfico, se ele continuar nesse comportamento, ele pode ficar tangenciando aqui até 6 trilhões de dólares no mercado como um todo. Guarda essa informação, porque isso aqui, essa resistência que nós temos, que impede do preço de subir, é uma referência que pode continuar exercendo força e pressão sobre o nosso mercado, Maravilha. Só que agora o interesse é com essa projeção ver se a sua altcoin pode performar, você pode ganhar durante essa alta, que aí casa com o final do ciclo, para depois a gente ter o bear market. E por isso que o gatilho do próximo ciclo de baixa, quando começar e terminar esse ciclo de alta, vai ser difícil, tá? Todos os gráficos estão apontando. O futuro vai dizer se eu estou fazendo uma análise correta ou não. Eu não quero saber. Eu tenho que proteger meu dinheiro com base no que o gráfico está me falando, tá? Mas isso aqui é papo para o futuro, mas eu preciso botar isso na sua cabeça porque muitas pessoas vivem uma realidade diferente no mercado de cripto, achando que vai fazer 300, 500, 1000x com patrimônio e vai ficar milionário, sendo que não é tão fácil assim. Você tem que ver quanto você pode ganhar e principalmente como que você vai ganhar, como que você vai vender. Se você vai vender na hora certa, na hora errada, isso vai definir totalmente o quanto de lucro você pode ter. Então, olha só, com essa projeção em mente, quero que você lembre de tudo que eu estou falando, vamos para o gráfico mais importante ainda, Total 3. O Total 3 ele vai dar uma projeção para a gente de quanto valor as altcoins estão absorvendo do mercado. As altcoins é o que você está querendo ganhar dinheiro, é o que você está investindo esperando um retorno maior. Aí que tá a projeção verdadeira de quanto você pode ganhar. Fazendo a mesmíssima projeção do que a gente fez no total, traça uma linha de tendência e só daqui já tá ótimo. Porque a gente já tem uma ideia de como que o mercado tá se comportando e até onde ele pode chegar. Então, no cenário otimista para o Total 3, ele pode sim subir aqui e bater, olha só, né? Vou botar novamente metade de 2025 para você ter uma noção. Isso aqui dá na forma mais otimista possível, esse gráfico batendo aqui 3 trilhões e meio de dólares. Então, olha a expansão. A gente hoje está em 500 bilhões de dólares. Para lá, os seus 3 trilhões e meio, nós temos uma progressão aqui de mais ou menos 500%. Então multiplica o teu capital investido nas altcoins e ela tende a performar 5 vezes. Então, uma multiplicação de 5 vezes é bem viável. Só que
fazer uma multiplicação dessa não faz muito sentido, porque a gente tem muitos projetos de tamanho diferente, então você precisa fazer uma matemática mais básica aqui, que é o quê? Pegar o valor que a gente vai ter de absorção, que aqui só no caso das altcoins, a gente tem 2,89 trilhões de dólares entrando. A gente hoje está com 500 bilhões. E a matemática simples que você tem que fazer é que, com quase 3 trilhões de dólares entrando só nas altcoins, quanto que o seu projeto ele precisa para fazer 10x? Então, para isso, vamos fazer uma projeção bem simples aqui. Eu vou pegar uma moeda aqui com 1 bilhão de dólares, 1 bilhão de dólares de tamanho de mercado. Vou pegar aqui a Algorand. Beleza, tem 1 bilhão aqui. Beleza. Para ela dobrar de preço, vamos fazer uma matemática simples, projeção para evitar dor de cabeça. Ela tem que ganhar 1 bilhão para ela dobrar, para ir para 2. Então, o preço dela, em tese, duplica ali nessa história. Beleza. Tá. Para a Algorand bater 2 vezes, e você pode fazer essa projeção para a tua moeda, a gente precisa de quanto dessa grana aqui que pode ter injetado no mercado. Se o mercado vai receber 3 trilhões, cara, 10% de 3 trilhões dá dinheiro pra caramba, dá 300 bilhões. 1% desse valor dá 28 bilhões de dólares. Então, cara, se você pegar 1% de todo o capital que está no mercado, que tá para ser pelo menos expandido e absorvido pelo mercado das altcoins, isso já seria o suficiente para fazer algo de multiplicar por 28. Essa é uma projeção realista que você pode fazer nesse ciclo de alta e é uma das únicas formas que a gente pode realmente ter de base estatística para fazer uma projeção que faça sentido. Então, você pode pegar isso aqui e fazer mais projeção. Você está arriscando mais, está pegando um projeto aqui como a Pendle, por exemplo, Chiles, que está com 500 milhões. Então, se você botar 1% do valor todo que está para ser absorvido pelo mercado nessa projeção, tá? Isso faria a sua moeda multiplicar ali por 60 vezes. Beleza, mas você acha que vai realmente 1% de todo o capital na moeda que você está querendo? Provavelmente não. Então, faz uma brincadeira mais simples, faz uma matemática mais básica, puxa um pouco mais para baixo, faz uma projeção mais pessimista. E cara, é totalmente possível você fazer 5x nos seus projetos. Em projetos que estão com 500 milhões de dólares, se você adicionar 3 bilhões, que é pouco para o que a gente realmente pode alcançar, já pode fazer o seu projeto multiplicar por 6. Então, quanto mais risco você estiver disposto a correr nesse mercado, maior o potencial. Projetos com 100 milhões, cara, você tem potencial de fazer até 50, 100x de valorização. E o ponto de interrogação que nós temos agora é a quantidade de projetos. É muita coisa, nós temos 2,4 milhões de projetos no mercado. Então, você vai ter que ser muito sagaz e ver como é que está o comportamento do mercado durante a alta para ver onde o mercado está priorizando o dinheiro. Você segue nessa direção e aí sim você consegue sim ter uma projeção realista de 5, 10, 20, 30, 60, 100x de valorização. Para você esperar mais, você precisa arriscar mais. Então, essa aqui é uma projeção que sim, tá? Fazer 100x é viável, mas você vai ter que, escolher o projeto que o mercado vai abraçar e principalmente acompanhar toda essa tendência para ver como que o mercado vai se comportar para você seguir o fluxo do dinheiro. Isso aumenta as suas chances, em vez de comprar, ficar com os braços cruzados e principalmente não vender, tá? Num período que o mercado tende a se expandir. Então, essa é a forma que você deve pensar para fazer uma projeção realista. Ou seja, o projeto que você está investindo, cara, você tem pouco dinheiro para investir, você está lá comprando os projetos mais conservadores do mercado, veja se faz sentido você pegar 10 mil reais e colocar, por exemplo, em Solana, que está com 60 bilhões. Cara, para Solana bater, fazendo matemática, 5x, ela precisa bater 300 bilhões de dólares. E cara, 300% é 10%
dessa projeção máxima do mercado. Você acha que 10% de todo o valor das altcoins vai para Solana com tantos projetos que nós temos? Vai ter muita rotação de dinheiro. Então, 10x ela pode até alcançar, 5x pode até alcançar, mas 100x, 100 vezes de valorização em um projeto que está muito consolidado, muito grande, você não vai conseguir. Então, isso serve para você ter uma noção que às vezes você está botando pouco dinheiro em um projeto muito consolidado, muito grande, que você não vai conseguir fazer 100x com ele, tá? Inevitavelmente, para você ter grandes retornos, você tem que arriscar. É assim que funciona o mercado, e quanto mais risco, sim, você tem a chance de não ter o resultado, perder o que você investiu, ou até pior, tá? Você ganhar durante o ciclo de alta, não vender, depois o mercado cair, e você ficar chupando o dedo e não lucrar nada. Tudo isso está em xeque, tá? Não é uma fantasia esse mercado, não. A realidade é completamente diferente. Então você tem que aproveitar esse momento, que com essa projeção, essa leitura que eu fiz com você, te dá uma noção, cara. Pelo menos com esse gráfico, qualquer analista técnico vai olhar isso aqui comigo. Faz sentido o que eu estou imaginando para casar com um ciclo de baixa e uma grande crise que a gente pode ter com vários fatores macroeconômicos empurrados aí para pessimista, para uns dados completamente feios, ruins, que não favorecem a gente ter um ciclo de alta expansivo infinito daqui para frente, não faz sentido. Então a gente está num momento propício a toda a estrutura macroeconômica, pelo menos nos próximos meses. Já falei isso demais no canal. Se você não sabe o que, você não está inscrito nesse canal, se inscreva nesse exato momento. Isso aí ajuda a gente, pelo menos, a aproveitar o ciclo de alta e depois ficar esperto, sim, para uma possível crise e se proteger. Só vai sair vitorioso nesse mercado quem fizer boas vendas. Esse é o X da questão. Agora vamos pegar todas as informações, vamos juntar para fazer sentido. Nas altcoins a gente tem uma projeção de crescimento aqui de 3 trilhões de dólares. Perfeito? Já tá bom pra gente. Agora, no total, que é o tamanho geral do mercado, a gente tem margem, a gente falou, para ele chegar ao todo até 6 trilhões de dólares. Isso dá uma injeção nesse exato momento aqui de 4 trilhões de dólares. E se a gente chegar nos seus 6 trilhões ou até um pouquinho adiante, não dá pra gente levar esse gráfico na exatidão, porque ele é muito volátil, tá? Mas, de qualquer forma, a gente já tem uma informação que o mercado pode ter uma captação aí de 4 trilhões de dólares no cenário mais positivo, mais otimista. E lembra da dominância? Dominância representando 50%? Então, se a gente pegar 50% desse valor, a gente tem uma injeção de que 2 trilhões de dólares no mercado. E pegando essa parte para as altcoins, sim, 2 trilhões para entrar nas altcoins. Mas, se você manja um pouquinho de análise gráfica, a gente tem até uma projeção dessa dominância cair, assim como ela caiu no ciclo passado. E se isso acontecer, esse dinheiro total do mercado, que ele vai expandir, a gente vai passar uma parcela maior para as altcoins. Isso significa que você pode ganhar mais. Então, se você pegar, cara, eu sei que esse vídeo está sendo muito técnico, muito estatístico, mas isso tem que fazer sentido. Não tem como mostrar de uma forma muito mais amigável, porque isso aqui é estatística e gerenciamento de risco. Então, você vê que pelo menos a projeção, tanto no Bitcoin, tá? Tanto no total quanto no total 3, a gente tem sim essa margem para trabalhar. Uma adição de 2 a 3 trilhões de dólares nas altcoins. E a partir disso, você calcula ali 1%, 0,1% no seu projeto desse valor. Quanto de estrago ele faria para você? Quanto que ele ia fazer o teu projeto valorizar? E a partir disso você consegue ter uma noção. Claro que isso é só uma projeção, o mercado pode trabalhar para mais, surpreender a gente, para menos, tá tudo em jogo. O importante é você ir acompanhando como que estiver sendo a tendência, e se as coisas estiverem mostrando um sinal pra gente de cuidado, cautela, alerta, você não deve ignorar esses sinais, porque a gente tá numa linha muito tênue para ter uma crise. Então esse mercado, esse ciclo pode levar a gente para o limite, vai dar uma baita oportunidade, até porque antes de grandes crises, colapsos, nós temos um período de euforia extrema. Isso acontece em todo o ciclo de alta. O que você vê no comportamento cíclico do Bitcoin, cara, é o comportamento
de toda a economia. Ela entra em expansão, muito otimismo. Na fase final, o negócio fica muito quente, há muito capital para todo canto. Isso faz muita coisa valorizar, o mercado fica inflado, depois a gente vê uma crise. Isso dá gás para o mercado e para direção contrária. E, cara, é o comportamento do Bitcoin que se replica para outros mercados, tudo que você imagina. Então, não deixa de ser um sinal para você tomar cuidado. O que eu estou falando para você é que, sim, é possível bater o alvo que você imagina, mas faça isso com cautela. A gente já pelo menos tem informações, trabalha em torno de 2, 3 trilhões de dólares, faça uma divisão ali em porcentagem, 0,1%, 0,01% para o seu projeto, o que faria no teu bolso, e assim você já tem um ponto de início para ver se é possível. Mas, de uma forma geral, projetos com 100, 500 e 1 bilhão de dólares de tamanho de mercado podem atingir de 5, 10, 20 até 50 vezes de valorização no cenário mais otimista. Então, isso já é muita informação para quem às vezes está completamente sem nada no mercado, não sabe para onde está indo, e a partir disso você consegue sim fazer um gerenciamento de risco inteligente. Claro que eu não consigo fazer isso em um vídeo só, eu ainda acho que esse vídeo vai ficar super denso, mas eu acredito que tenha ajudado bastante, apesar de ser um vídeo bem mais técnico, tá? Não esquece de se inscrever nesse canal. Se você quiser um acompanhamento pessoal durante todo o ciclo de alta, você clica no primeiro link da descrição, tem um formulário para aplicação da mentoria. Eu só estou aceitando quem tem mais de 50 mil reais investidos no mercado para eu te auxiliar e orientar durante todo o ciclo para fazer um estudo mais técnico, otimizar a sua carteira e sim que você saia junto comigo no momento mais favorável do ciclo. No mais, se você tem interesse, clica, não perde essa chance e muito obrigado pela companhia, um grande abraço.